Já imaginou ter a sua própria criptomoeda? Talvez não seja o caso para pessoas físicas, mas muitas empresas já embarcaram na onda de criar as suas próprias moedas virtuais. Trata-se de uma nova maneira de arrecadar dinheiro. Veja como funciona. No ano passado, a Bitcoin teve uma valorização monstruosa e, por causa disso, muita gente começou a se interessar por criptomoedas. Muita gente e muitas empresas, inclusive. Como as pessoas estavam dispostas a investir em moedas virtuais na expectativa de que elas se valorizassem, algumas companhias resolveram lançar suas próprias criptomoedas como uma maneira de arrecadar dinheiro. É conhecido como ICO, ou Initial Coin Offering. É mais ou menos como se uma empresa começasse a vender suas ações na Bolsa de Valores. Essa ideia foi tão popular e deu tanto retorno que hoje em dia já tem até empresas especializadas em lançar moedas virtuais para outras companhias. É o caso da Flow BTC, por exemplo. Eles trabalham juntos de empresas que estão em busca de uma maneira de levantar recursos para ver se fazer um ICO é uma boa ideia. E se for, eles criam a moeda para elas. Primeiro analisa qual é analisa o business case, né? O que aquela empresa quer com aquela criação, com aquele financiamento, né? Como é que ela pretende usar aqueles recursos, o quanto ela deseja de recursos, né? Quanto ela deseja captar. E depois, numa segunda fase, a gente coloca a mão na massa realmente e escreve o código daquele contrato inteligente que vai ser lançado e quando ele for distribuído, aí sim ele vira um token, um ICO, né? Pode parecer estranho que criar uma criptomoeda para uma empresa seja uma maneira de ganhar dinheiro, mas o fato é que hoje em dia esse processo tem uma série de vantagens sobre outras formas de captação, como empréstimos ou mesmo a venda de ações. Por exemplo, você acaba tornando a sua captação algo global, que não era possível antes, né? Você acaba atingindo um público que não tinha acesso a nenhum tipo de investimento, né? O cara que tinha lá R$50, R$100, R$150, que não podia participar de um projeto, de uma startup, por exemplo, nunca iria entrar num fundo de venture capital, de capital de risco, para conseguir participar disso. Hoje essa pessoa tem acesso, né? Então você como uma empresa, você tem uma base aí de potencial investidores muito maior. E os montantes que as empresas arrecadam com esse processo impressionam. Os ICOs que estão sendo trazidos para o Brasil, eles ficam dentro de uma regra da CVM, que você só pode fazer o crowdfunding até R$5 milhões por ano. Então, é a lei dos crowdfunding sendo aplicada para ICOs, né? Então, se você pensar, isso é muito pequeno comparado aos ICOs que a gente teve lá fora, que são ICOs de 100 milhões, 200 milhões de dólares, e não foram poucos, foram vários nesse porte. E a gente tem um caso de um ICO de uma empresa brasileira que é mais ou menos nessa faixa, e esse ICO a gente está realizando todo ele aqui para ser lançado na Suíça, justamente onde o regulador já está mais avançado nessa questão de lançamento de captação via ICOs. Essa empresa da qual o Marcelo falou é a Dynasty, uma espécie de fundo imobiliário internacional com um pezinho na tecnologia. A gente conseguiu conversar com eles para saber mais sobre essa ideia de arrecadar dinheiro a partir de criptomoedas. A Dynasty, ela é um fundo imobiliário global, cujo título ele é um token, tá? Então ele pode ter liquidez global e ele pode ser transacionado em exchange assim como as criptomoedas. Então o valor total da arrecadação do ICO é de 150 milhões de francos suíços, que é aproximadamente 150 milhões de dólares, onde 75 é para pré-venda, para investidores qualificados, e 75% será oferta pública. 75 milhões de francos suíços será oferta pública para os assim que tiver a licença de oferta pública do token. Agora, não é só porque o processo deu certo para eles que qualquer empresa pode lançar seus próprios tokens virtuais e ficar rica.
Fazer um ICO exige uma série de cuidados muito delicados que, se não forem tomados, podem acabar deixando a empresa numa situação bem complicada. Ela tem que sempre estar de olho na regulação, nas leis, saber se não tem nada que impeça ela de fazer esse tipo de captação. Ela tem que ficar, óbvio, antenada e saber o que está acontecendo nesse mercado de criptomoedas, porque mal ou bem está ligado à volatilidade dos preços das criptomoedas. É importante para a empresa conseguir um bom parceiro que ela confie para conseguir desenvolver isso e dar a consultoria necessária para ela, e também saber que ela está lidando com um novo tipo de público que vai demandar dela essa abertura e essa comunicação o tempo todo. Quem quiser investir nesse tipo de ativo também precisa tomar cuidado, afinal, as pessoas acabam colocando dinheiro em algo que sequer tem uma existência física. E já há registros de empresas fraudulentas que ganharam um dinheirão vendendo suas próprias moedas e depois sumiram com o investimento das vítimas. Por isso, o CEO da Flow BTC também tem algumas dicas para quem se interessou por esse mercado. A gente sempre fala que quando você for investir num projeto desse tipo, num ICO, você tem que conhecer muito bem quem são as empresas que estão trazendo isso. Quem está por trás da empresa, a equipe da empresa, se tem um track record, ou seja, se tem um histórico legal de outros projetos, e várias delas têm, os mais bem-sucedidos geralmente têm. Na verdade, é um mercado muito novo, ainda bastante volátil. A maioria desses projetos, eles ainda estão para maturar daqui a 2, 3, 4 anos. Então, se alguém te promete algum retorno de curto prazo certeiro, provavelmente é algum tipo de fraude, alguma furada.